Nova temporada do Olha Cast na área e eu quero já te convidar para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E também para você deixar o seu like aí nesse episódio e compartilhar com outras pessoas que eu tenho certeza que vão curtir muito as informações que nós temos trazido aqui. Eu quero agradecer também aos nossos parceiros, a Tec Aço, empresa de calandragem, dobra em chapa de aço, aqui em Rio Verde, localizada lá no DIMP. A Ecopau Energia Solar, que tem demonstrado como é econômico e vantajoso para você investir no sistema de energia solar na sua casa, no seu comércio, na sua propriedade rural. E também a Covese Iveco. Gente, Covese Iveco fez um lançamento 2022 na Fenatran que chamou a atenção de todo mundo no novo caminhão S-Way que tem conquistado muita gente por aí quando é apresentado para eles. Vamos para nossa conversa? E hoje eu converso com o Marcelo Wilson, que é mobilizador do Senai, também mestre em produção de gestão agro. Tem muito tempo aí já de experiência nessa área do agronegócio, né, Marcelo? Vem trazer muitas informações pra gente hoje aqui. Eu só não gostei da parte do muito tempo que parece que a gente tá velho. Mas sim, a gente, desde que eu me embrenhei nessa área, né, que eu sou engenheiro agrônomo, né, de formação, formei na Universidade Federal de Berlândia e depois acabei me especializando aí nessa área de gestão. E aí a gente vem falando um pouco sobre isso ao longo dos anos aí. E você falou em gestão aí, e talvez um dos desafios principais hoje do agronegócio é a gestão de pessoas, que é o outro ponto em que você trabalha, né, com a capacitação. Alguns anos atrás eu assisti uma palestra de um grande palestrante que falou que quem dominasse o meio humano dominaria o mundo. Né? Sempre foi assim, né? Se você pegar aí os grandes líderes do mundo, foram aqueles que conseguiram pegar a massa e transformar aquilo numa massa de manobra, né? No agronegócio não é diferente, eu preciso manobrar isso, eu preciso produzir. Apesar das nossas máquinas a cada dia serem maiores, mais eficazes, mais profissionais, ela ainda precisa de muito ser humano, né, nisso tudo, tanto na manutenção, quanto na regulagem, quanto na gestão mesmo, né, do agronegócio, ainda não se consegue fazer sem o ser humano. O Marcelo, aí falando nesse universo de capacitação, que o Senar é um dos especialistas no Brasil, assim, inteiro, né, ajuda muita gente a se capacitar. Como é que é a realidade lá de Santa Helena, onde você atua? Quais são as principais demandas, tanto para quem quer se capacitar, como também para o próprio agricultor? Quando eu falo disso, às vezes as pessoas que ouvem não gostam muito, porque às vezes a gente traz a realidade. Hoje nós temos um centro de excelência de formação dentro do Senar. Nós temos curso de operador de empilhadeira, operador de colhedora de grão, nós temos de trator, de GPS, nós temos até hoje, o Senar tem drone, o Senar tem realidade virtual, só que falta interesse. As pessoas reclamam de que não tem formação. Tem, sim. O Senar tem toda semana, praticamente todos os dias. São quase 300 treinamentos no quadro e que às vezes eu tenho 5 anos que eu trabalho com isso em Santa Helena. Eu tive poucas turmas completas. E completa seria mais ou menos quantas pessoas? De 12 a 16 pessoas. Então, quer dizer, a gente abre, as pessoas fazem inscrição, o curso é gratuito. Eu costumo dizer que é o seguinte, é uma das melhores coisas, é livre da boia. O cara ganha um cafezinho da manhã na hora que ele chega, ele ganha o almoço, ele ganha o café da tarde, além de ganhar o conhecimento. A maioria das pessoas, às vezes, claro que esse curso são cursos rápidos, 2, 3, 4, no máximo 5 dias. Ninguém sai de lá especialista. Você acabou de dizer, eu fiz agora, estou fazendo agora 20 anos de formado. Eu tenho coisa demais para aprender ainda. Então o conhecimento ele é ilimitado, todo dia você aprende. Mas o Senar mostra sim o caminho. As pessoas têm que começar e aí buscarem, e aí começa, né, às vezes como um ajudante, e aí logo ele vai se profissionalizando. O mercado hoje está borbulhando de oportunidades em qualquer área do agronegócio. Hoje você precisa de gente.
E aí, falando de áreas especificamente, vocês já conseguiram mapear qual é a área em que há uma maior necessidade, uma maior demanda? É dentro da propriedade mesmo, é mais na parte de fora de gestão, do ciclo? Não, hoje nós estamos com um grande problema dentro da propriedade. Porque você teve uma modernização muito grande das máquinas. Você tem hoje, eu gosto de comparar com um avião. Aham. Você jamais entrega um avião para um cara que não seja piloto. E o cara, para ser piloto, ele tem toda uma formação para você entregar o avião para ele. E nós temos várias máquinas hoje que custam bem mais caras do que um avião. E às vezes nós não temos esse mesmo operador, com essa mesma responsabilidade, com essa mesma formação que tem o piloto, só porque ele está no chão. Né? E o dinheiro, né? O recurso que essa máquina, que passa dentro dessa máquina é assustador. Pega aí quais são os nossos números do agronegócio. Hoje você tem aí máquina de 1, 2, 3, 10 milhões de reais hoje. Se você pegar uma colhedora de algodão, se você pegar uma colhedora de grãos, se você pegar aí pulverizadores, né? Nós temos N máquinas que são altamente com valores agregados, com valores tecnológicos da mais alta. Isso não estou dizendo do Brasil, do mundo. Né? A gente consegue ter acesso à tecnologia, ela é lançada hoje por causa da globalização no mundo inteiro. E aí precisa estar sempre atualizado. Sempre. Esse é o grande problema. E outra, é muito individualizado. Hoje o profissional que é um colhedor de uma determinada máquina, ele tem que ter um treinamento para outra. Então, vamos supor, vamos dar 2 exemplos. Um pulverizador, para quem não sabe, é aquele que joga veneno. Né? Ele tem uma tecnologia, ele tem uma forma, né, de fazer. Vou contar uma história particular aqui. Sou engenheiro agrônomo, dei aula em dei aula nas faculdades, um punhado de faculdade, e eu tinha uma frustração de que eu não sabia dirigir trator. Fiquei 15 dias dentro do grupo CNH, Case New Holland, lá no sul. Falei, agora eu sei. Aí chegou um pulverizador. Nós ficamos 15 dias vendo câmbio e embreagem, ele não tem. Quer dizer, é integrado, não tem o pedal de embreagem. Então hoje o operador, a palavra operação, ela é específica daquela máquina. Mesmo de uma marca para outra, a pessoa precisa de um treinamento naquilo. Para ele desenvolver tudo aquilo que aquela máquina tem a oferecer. E aí, vamos falar então de recurso, né? De remuneração. Porque a gente sabe que no passado era atrelado muito a figura do jequitatu, do trabalhador rural, daquele que era de mão de obra lá no campo mesmo, a remuneração mais baixa. A gente sabe que isso tem mudado. Como é que tá? Olha, eu acredito assim. Uma vez eu li um artigo do Sebrae falando que o salário é o 5º item de escolha para a pessoa que quer achar ou se encontrar no mercado. Mas é o que paga as contas. Sim. Então, hoje, eu vou dizer para você que ele é hoje, dentro dessa formação básica, é o top. A agricultura hoje paga excelentes salários. Eu não vou ficar falando aqui valores, mas procure aí. Acima de 3 mil reais hoje um operador. Ele ainda ganha comissão em soja, comissão em milho. Quer dizer, o produtor acaba premiando ele com algumas coisas que às vezes no varejo ele não tem. Além de ter todas as outras questões trabalhistas, né? Férias, 13º. Né? Agora, o ambiente... Né? É que eu falo assim, hoje ele tá em total conforto. Uma gabine hoje de um pulverizador, de uma colhedora, de um trator, é melhor do que de uma caminhonete. É mais espaçoso, tem ar-condicionado, tem algumas, tem geladeirinha, tem rádio, né? Então assim, não é mais, não é falando mal do jequitatu, mas quem não conhece, que visite uma máquina dessa por dentro. Então assim, não vejo porquê. Eu costumo brincar que tem hora que eu acho que eu errei de profissão, né? Eu fui fazer faculdade, fui fazer pós-graduação. Se eu tivesse investido como operador, às vezes hoje tem operador ganhando mais do que agrônomo. Isso é real. Se o agrônomo não souber, ele vai ficar desempregado e o operador não. E aí, falando em agrônomo, Marcelo, vamos trazer um pouquinho para uma questão mais global da nossa região, né? Que são a cadeia produtiva do agro como um todo, né? A gente estava falando da ponta lá, que é dentro da fazenda mesmo, mas a gente tem visto as empresas cada vez mais tecnificadas e analisando números na ponta do lápis ali, cada um
no seu quadrado. Essa pessoa que está chegando também para trabalhar nessa atividade rural, ela precisa estar antenada também a isso? A própria faculdade. Se ele não tiver antenado, ele não forma, né? Então, a própria faculdade, da época que eu formei, há 20 anos atrás, para hoje, a tecnologia que a própria universidade, né, a própria faculdade tem, já faz com que esse profissional já forme de uma forma diferente. Se ele for para o mercado e ele não acompanhar, ele vai continuar trabalhando, mas eu costumo dizer que no subemprego. Uhum. É igual o trator. Ainda existem os tratores que não tem gabine? Tem. Quem é que trabalha nesse? Aquele que não conseguiu acompanhar a tecnologia. Assim vai acontecer com os agrônomos, com os médicos, né? Hoje nós estamos aí, vamos comparar hoje que quando a gente fala de coisa boa, a gente fala da medicina. É verdade. Né? Então, porque a gente sempre teve eles como os maiores salários, né? Então, o médico hoje que não souber operar por nanotecnologia, né? Que são aquelas cirurgias com poucos cortes, com poucos... Ele também vai ficar fora do mercado, né? Então, o agro, ele está acompanhando tudo, eu acho até que até mais rápido, né? Porque a tecnologia chega muito rápida no campo. Você compra uma máquina que é produzida na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e ela é entregue aqui na sua porta. Claro que pagando os impostos aí e todo o trâmite. Né? Você entra na internet hoje, se existe um lançamento de qualquer máquina em qualquer lugar, você recebe no seu telefone celular. Né? Hoje você consegue ligar, vamos falar de tecnologia, um pivô central. Você consegue ligar e desligar um pivô do seu celular. Né? Então, além das informações que chegam até você, Augusto Cury falou que tem hoje a informação que uma criança recebe até os 7 anos de idade é mais do que o imperador romano recebeu na vida inteira. Né? Então, assim, se uma criança com 7 anos já está recebendo, você imagina o agronegócio? Essa é a nossa realidade, né? Essa é a nossa realidade, é isso. Nós estamos aqui no estúdio, que isso só existia nos grandes centros. É verdade. Né? Com a tecnologia que você tem aqui, se você tiver o recurso financeiro, você compra o que você quiser para o seu estúdio. Coloca nas redes sociais e o seu programa vai estar no mundo inteiro, online, né? Tipo, com poucos... Sem fronteiras. Sem fronteiras. Até mesmo a própria mídia, né? Tudo isso mudou, porque nós estamos falando de informação. É o que você falou. Há um tempo atrás, você colhia e aí aquilo ia para o mercado, ia procurar quem queria comprar. Não, hoje você tem várias plataformas. Hoje você tem várias... startups, as empresas que especializaram em comercialização. Muitos produtores ainda estão comercializando da forma que era. Uhum. Mas vários deles já profissionalizaram, são grandes empresários. E aí, pra gente finalizar essa etapa falando mais do trabalhador mesmo, você acredita que há um perfil de pessoas para trabalhar com agronegócio? Eu vou voltar a defender. Existe quem quer e quem não quer. Só as duas. Só as duas. Se você quiser, tem. Certo? Às vezes é o seguinte, às vezes você não quer mexer com determinada coisa, então é você que não quer. Uhum, né? Uhum. Mas se você quiser, você aprende qualquer coisa. Eu aprendi a cozinhar. Né? Eu não sabia fritar um ovo. Então pensa assim, há um tempo atrás era um não é aqui sendo machista, mas era uma coisa arregada às minhas avós, à minha mãe, né? Hoje, se você ligar a televisão, a maioria desses programas ou são homens ou tem homens, né? Então, se a culinária, né, modificou, eu aprendi a cozinhar, eu falo que eu sou engenheiro, né? Com um bom projeto eu faço qualquer coisa. Então, assim, não tem perfil, não. É só querer. Se você falar assim, não, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou, sei lá, qualquer coisa que se você quiser, nós temos sim a formação, tem condição sim e tem espaço. É só querer. Agora, não adianta também, eu costumo brincar, eu não gosto de procurar emprego. Toda vez que eu procuro, eu acho. Então, assim, às vezes a pessoa está procurando no lugar errado. Ela precisa, às vezes, de uma consultoria para falar assim, olha, você está no lugar errado, mas realmente você foi? Porque pega a pessoa, você que está nos assistindo, você está desempregado, eu vou fazer um desafio, tem lá minhas redes sociais, me fala lá, onde você procurou emprego?
Às vezes você está procurando o lugar errado. Porque emprego tem. Garanto para você, não vi hoje, mas vai no Cine aqui de Rio Verde, vai em Cine de Santa Helena, qualquer lugar hoje, tem vaga. Ah, não tem o profissional porque falta qualificação. Não falta. Nós temos a UEG em Santa Helena que está praticamente fechando por falta de aluno. E é uma universidade estadual. É uma estadual. Nós temos várias universidades, faculdades aqui em Rio Verde que começa com 60 alunos, termina com 8. Ah, mas o cara não tem condição de pagar. Cara, tem bolsa da OVG ou bolsa de um punhado de coisa. A própria faculdade facilita, tem financiamento. Então eu falo assim, muitas das vezes o pessoal não gosta de ouvir isso, né? Mas falta a dinâmica da pessoa. Quem quer sempre encontra. Eu nasci pobre, meus pais eram pobres. Eu formei na Universidade Federal de Uberlândia. Com dificuldade? Fui. Mas eu não tinha padrinho, não tinha ninguém, né? Então eu falo assim, eu sou um case de que você consegue sim. E aí, claro que eu comecei numa outra faculdade, depois eu fui pra Federal. Aí eu comecei a dar aula, eu trabalhava de dia num lugar, dava aula à noite, pra poder... Aí fui fazer um mestrado, então assim, tem que querer. E muito, né, Marcelo? Tem que querer. Se a pessoa não quiser, aí não tem. Então, respondendo sua pergunta, tem 2 tipos, os que quer e os que não quer. Bom, Marcelo, e falando mais agora da agricultura em si, a gente está quase no meio da safra, caminhando ali para daqui a pouco algumas sojas já estarem em estágio de colheita, né? Nós já temos soja sendo colhida. Sendo colhida. Temos. Como que você enxerga que foi esse período agora dessa safra 22, 23 aqui na nossa região? Então, as pessoas... 2 pontos de vista, o técnico e o mercado. Isso. As pessoas precisam entender que o que está acontecendo hoje, ele começou há 1 ano, 2 anos atrás. O agronegócio tem essa lentidão, entre aspas, né, das consequências, mas a rapidez na decisão. Por exemplo, nós tivemos guerra na Ucrânia com a Rússia. O que isso impactou? Eles são fornecedores de adubo. Não faltou adubo para nós, mas o simples fato de falar que ia faltar, o que aconteceu com o preço? Ele foi lá em cima, certo? E exatamente no momento que o produtor precisava comprar. Porque não dá para você falar assim, eu não vou plantar essa semana. Não, a agricultura não tem esse negócio de deixar para amanhã. É aquele dia, aquele período tem que plantar. Então comprou-se o adubo muito caro. Nós tivemos um impacto no diesel, que o governo federal foi lá, trabalhou bastante com baixar imposto para baixar o álcool e gasolina. O diesel não teve um impacto tão grande. E aí é o seguinte, o que você lá na sua casa tem a ver com isso? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que ele tem 6 pivôs. Pivô é aquele que você pode produzir o ano inteiro, ele irriga, né? Eles são movidos a diesel. E ele planta feijão na entre-safra. Cheguei na fazenda dele, os 6 pivôs estavam parados. Ele não plantou feijão ano passado. Por causa do custo do diesel. O pivô dele funciona movimentando, não é energia, é a diesel. Então ele pegou a planilha de custo, falou assim, pagando o diesel do preço que tá, o adubo do preço que tá, não vai compensar pelo preço que eu vou receber no feijão. O que já está acontecendo com o feijão? Tá faltando no mercado. Só ele não plantou 6 pivôs de feijão. E o feijão é uma característica bastante interessante, diferente da soja, que ele só é dado o preço na hora que colhe. Porque ele tem uma classificação, e a classificação é visual. Então a cor do feijão define o valor do feijão. Então ele não tem condição de fazer grandes planejamentos, ele tem um preço médio. Então impacto lá na sua casa no feijão, certo? Mas o que mais? Nós estamos atravessando o maior custo de produção de todos os tempos, certo? E sem saber o que vai acontecer pro ano que vem. Porque nós estamos aí num governo novo, numa forma nova de pensar. Para onde nós vamos? Não sei. Eu não consigo falar para você, porque isso é uma definição governamental. Quem é aqui que ia prever uma guerra na Ucrânia? Né? Como é que vai ficar o nosso dólar? Né? Como é que vai ser essa política nossa para saber? Tem como resolver isso? Tem. Hoje você tem nas commodities, né? Soja, no próprio milho, na cana. Tem. Às vezes como você fazer contrato. Mas o produtor não faz.
Entendeu? Essa é uma das coisas que sempre se bate, né? Isso. Né? Ué, você pega produtor de leite. Nós temos aqui uma bacia leiteira, né, em algumas regiões. Ninguém faz contrato. O cara vive... Eu falo que o nosso produtor é herói. Porque com todas as diversidades, com pandemia. Aí vamos lá, pandemia. O que a pandemia causou? A pandemia causou, as fábricas pararam, faltou componentes. Às vezes você tinha um carro pronto, faltava um componente que é feito lá num determinado lugar, que não foi feito, não pode entregar um carro, uma máquina, um trator, né? Nós tivemos aí um retrocesso nas questões dos financiamentos nos bancos. A gente não sabia aonde que a nossa política seria, né, e tal, porque até hoje, se você ligar a televisão, tem gente ainda falando em guerra civil no Brasil, sei lá. Cara, isso pra nós, por mais que pareça absurdo, o mercado não gosta de arriscar num cenário desse. Então, vários bancos tiraram o financiamento. Vários proprietários que comprariam, que investiriam em máquinas, deixaram de investir, né, para poder ver para onde nós vamos. Porque você pode chamar aqui, a não ser que você chame a mãe de Iná, acho que ela morreu, né? Mas assim, se não for uma pessoa para adivinhar, quem é que adivinharia nas melhores previsões, que é a questão da gestão? Quando eu fiz gestão, os meus professores falaram assim, você tem que ter os próximos 10 anos planejados. Beleza, planeja. Vem uma pandemia. Te quebra. Acabou com o planejamento. Aí vem uma guerra na Ucrânia. E aí? O seu planejamento? Não vai ter o adubo? Se não tivesse o adubo, você vai plantar 100? Então, assim, claro que a gente tem que ter uma noção, a gente tem que ter um norte, a gente tem que saber para onde a gente está indo, mas muitas das coisas a gente tem que fazer. Eu ouvi uma frase essa semana, um consultor do agro, desses reconhecidos aí. E ele disse assim que às vezes o produtor tem sempre um receio duplo, né? Quase que não só um duplo mesmo receio. Mas que o agronegócio estaria acima das questões políticas. Ele andaria independente de, por exemplo, ele ainda anda independente com o governo. Ele veio traçando governo. E que essa deveria ser a perspectiva que o agricultor e as grandes empresas deveriam seguir. Você observa isso também na nossa região? Claro, eu falo isso todo dia. Porque é o seguinte, uma das coisas que você não vai deixar de fazer, e o mundo não vai deixar de fazer, hoje, segundo os especialistas falam, de cada 5 pratos no mundo, 1 sai do Brasil, prato de comida. Então é o seguinte, esse povo vai continuar comendo. Ou morre de fome. Ninguém vai morrer de fome, então vai continuar comendo. Nós somos, sim, se eu tenho 25%, quase 25% da produção de alimento do mundo, nós somos sim o celeiro do mundo. Sim. Tá? Se nós somos o celeiro do mundo, se a gente parar, então tem que continuar caminhando. E outra, me mostra um número no Brasil de decréscimo do agro. É verdade. Não tem. E nós saímos das piores crises que a nossa geração viu. Então, eu não estou dizendo que vai ser assim. É assim. Né? O agro nosso é assim. O que pode fazer é, às vezes, crescer menos. Né? Tipo, eu ia comprar 2 máquinas esse ano, não vou comprar. Eu ia comprar um trator esse ano, não vou comprar. Mas meu trator vai continuar trabalhando. Se eu não vou comprar um trator, eu vou ter que fazer manutenção no meu trator. Sim. Então, eu vou movimentar o mercado de peças. Eu vou continuar movimentando o mercado de combustível. Eu vou continuar movimentando o mercado de acessórios. Porque às vezes eu não vou comprar um trator, mas eu resolvo colocar um GPS mais moderno nele. Eu resolvo comprar uma plantadeira diferente, né, de mais linhas, ou com uma tecnologia diferente. Sem investimento, o agro não ficou. Não ficou. Por quê? Porque nós continuamos produzindo. Com algumas exceções de entre-safra por causa de custo. Que é o que eu falei para você, que aí o produtor acabou optando naquela situação. É pontual, que vai impactar na nossa região, mas que é pontual. O agricultor levou um susto, né, Marcelo, no fim do ano passado, que é a taxação do agro aqui em Goiás. Isso. Aí é o seguinte, com tudo isso, com maior custo de produção, com crise geral, o nosso governador me manda um projeto no apagar das luzes do mandato anterior dele para o próximo, aonde ele mesmo, não estou aqui falando mal do governador, Imagina. só estou dizendo o que aconteceu. Me manda um projeto para a Câmara,
aonde ele tinha maioria, ele tinha 22 votos, que voto. Esse é um problema da nossa política. Eles não votam com o povo, eles votam com eles mesmos. Porque por mais que a gente fosse lá, que a federação sentasse com eles, que explicasse que não é para taxar. O produtor até concordava com a taxação, só que o momento que não era um bom momento. Gente, quem é que não entendeu que nós estamos saindo de uma pandemia, que nós estamos saindo de uma crise, que nós temos o maior custo de produção de todos os tempos, e que agora você vai taxar? Não, peraí. Por quê? O produtor foi chamado para esse mesmo projeto e o pior, foi apresentado um estudo que nós mesmos fizemos, né? Porque há um tempo atrás o governador solicitou que fosse feito um levantamento de como estavam as rodovias. Então o próprio Senar, a federação, fez um levantamento e fez um levantamento até do custo. E real daquilo ali, né? Isso. Que algumas coisas estavam realmente à beira da morte. Isso. E apresentou. Aí com isso ele falou assim, bom, se vocês querem que eu faça isso, vocês é que vão ter que pagar. Cara, é a gente que paga tudo, não tem pé de dinheiro no Brasil. Agora, já existe uma carga tributária sobre nós, não só o produtor, mas toda a classe produtora do Brasil, que seja ela de serviço, de coisa. Aí você vai criar um imposto, não sei, eu posso estar enganado, mas eu acredito que não fosse o momento. Poderia ter sentado com essas lideranças, vamos deixar isso para o ano que vem, para o segundo ano de governo, depois que consolidasse essa história do governo federal, né, que a coisa tivesse mais calma. O produtor sempre ajudou o governo do estado. O produtor sempre ajudou o governo federal. Há alguns anos atrás foi chamado, por causa da estrada, foi feito um levantamento, levantou-se alguns milhões entre os produtores para arrumar a estrada. Então o produtor não iria ficar fora. O produtor só não queria que fosse feito naquele momento. E você acredita que isso daí serviu para selar a ruptura entre o governo Caiado e a classe? Porque a gente já havia vindo isso acontecendo paulatinamente. Aquele evento que teve aqui em Rio Verde também demonstrou muito disso. Olha, eu não vou dizer isso, porque o povo, eu não consigo ainda entender o povo na sua essência. Dizem que quem tentou morreu doido. Então eu não vou dizer para você, porque os nossos políticos, alguns já foram chamados de encantador de serpente, né? Então eles têm uma capacidade muito grande de passar e dar a volta por cima. Agora, que foi uma decepção muito grande pro setor, foi, né? Não taxar, vou voltar a dizer, não é que o problema foi taxar, mas simplesmente o momento. Todo mundo pedindo, quer dizer, os produtores estavam lá, porque eu penso, na minha opinião, assim, apesar do governador ter falado outra coisa, que ele governa para o estado inteiro, não só para o agro, mas assim, não adianta você governar para todo mundo se você mata quem trabalha, né? Quem gere. Então, se quem gere, quem está dando emprego, quem está produzindo, está falando que agora não é o momento, que está explicando. E outra, não existia, se você pegar as contas do governo, o governo não está ruim de arrecadação. O governo continuou arrecadando. Então, assim, não existe um grande déficit que justificasse a criação desse imposto agora, né? Então, isso que a gente ficou mais chateado. Inclusive, eu estava lá, nós tentamos falar... Você invadiu lá a Câmara, Marcelo? Não, a palavra invadir é muito pesada. Eu usei o meu direito de estar lá. Entendi. Eu estava lá na tribuna, onde estava autorizado lá. Eu não fiz parte daquela equipe que... Eu sou contra esse quebra-quebra. Agora, eu acredito que, infelizmente, no Brasil, só se ouve quem faz barulho. Nossa, isso é punk, hein? Só se ouve quem faz barulho, infelizmente. Se você ficar caladinho, ninguém vai lá te perguntar. Se você não sair pra rua, pode pegar aí. Todas as nossas decisões, elas foram feitas com barulho. Ninguém acordou de manhã e falou, vou fazer alguma coisa pelo povo brasileiro. Não, eu nunca vi. Eu tenho mais de 40 anos aí de vida e eu vou dizer pra você que foi com muito... A gente pedindo, a gente implorando, a gente lutando. Teve 22 deputados que votou contra aqueles que colocaram eles lá. Porque, na minha opinião, eles são nossos funcionários. Sim. Eles estão lá para fazer não o que eles querem, e sim o que eu quero. Como não é assim que é a democracia? Que é melhor não é pra o todos povo? nós.
Não é, o poder não emana do povo? Sim. Né? Então tem algumas coisas aí nesse meio que eu não consigo entender. Depois que os nossos políticos assumem determinados cargos, eles deixam de defender interesses do povo. Pega as últimas decisões. Né? Então, isso é o meu pensamento, que se fosse a vontade, quem estaria lá. Então, eu costumo dizer, a democracia... tem uma frase que fala que a democracia é burra. Por que a democracia é burra? Porque ela atinge a maioria. Mas e os insatisfeitos? Também não tem direito? Então, quer dizer, se você tem 10 pessoas, 6 querem uma coisa, os 4 não têm direito a nada, só porque eles não querem junto com você? Então, assim, ela tem essa burrice, né? De que é a maioria, mas não é a minha vontade. Se eu sou um dos 4, a minha vontade continua a mesma. Né? E às vezes a minha vontade ela é particular de um determinado setor que não compete com você. Você não consegue entender isso, você não consegue entender a necessidade. Eu não consigo entender a necessidade do médico. Eu não sou médico. Né? Eu não consigo entender a necessidade de várias profissões. Eu não tenho a menor ideia. Né? Então, se a maioria de uma decisão médica for de agrônomo, como eu, aquele médico, às vezes, a democracia vai ser burra em resolver para ele. Né? E às vezes ele era o cara que tinha mais conhecimento sobre isso, né? Sobre aquele assunto. Mas se eu consigo fazer... Esses dias a gente estava numa discussão sobre a mulher. Você é muito empoderada. Você concorda comigo que as mulheres são maioria? Sim. Por que não são maioria na política? Nossa, tem tantos vieses aí. Não, pois Não, mas é um só. É um só. Porque não vota. Porque é matemática. Nela, isso, é matemática. Porque ela não se propõe. Isso. O que faz isso acontecer é esses viés que você vai tentar dizer aí, que esse programa não é pra isso e o povo vai ficar bravo com a gente. Mas assim, ó, na matemática, eu sou engenheiro. Na matemática, simplesmente porque as mulheres não votam em mulheres. Sim. Porque se votassem, elas são maioria... E a matemática era clara, pronto, não precisava ter outro motivo. A gente aqui ia ter que ter cota, os homens, porque a gente não ia ser eleito em nada. Porque todas as mulheres são maioria. Então tudo aquilo que tivesse voto ia dar só mulher. O problema é que nós temos toda uma conjuntura para isso. Mas a matemática é clara em dizer que vocês são maioria. Além de que manda na gente, né? Vamos fazer um outro programa pra gente falar disso, com certeza. Ô Marcelo, mas a gente de antemão quero te agradecer, mas te perguntar, né, se a gente você já adiantou aqui mesmo, já algumas áreas começando a ser colhidas, tem algumas áreas ainda que ainda estão um pouco, né, tá bem assim, Goiás, na região de Porá mesmo, tem área ali que tem gente ainda finalizando plantio, que eu falo, como vai ser essa janela depois pro milho, né? Mas assim, pra safrinha, quais são as perspectivas? Olha, essa soja que está sendo colhida agora, ela sofreu com falta de chuva aqui na nossa região. Então nós devemos ter aí uma queda na produção, né, média, na produtividade média. Então essa soja sofreu. Teve áreas aqui que sofreu muito. Então essa primeira retirada desse grão agora, eles vão sofrer um pouquinho. No restante, eu acredito que nós teremos uma boa safra novamente. E aí a perspectiva é que tenhamos também uma boa safrinha, né, uma segunda safra, apesar de que tem chovido muito. Eu costumo dizer que é o seguinte, chuva é cíclica, é a mesma quantidade há muitos anos. O problema é que a distribuição dela que não é bem feita, né? Então, tipo assim, você viu o tanto que choveu essa semana? Sim. Então, se você medir, a gente chove aí de 1.300, 1.400 até 2.200 milímetros. Então, eu não sei, eu não tenho aqui os dados, mas assim, vamos supor que já tenha chovido essa semana. E aí, a chuva que eu vou precisar lá na frente? Né? Então, mas eu acredito que nós vamos ter um bom ano aí. Perfeito, é assim nós esperamos, né? Afinal de contas, todos nós dependemos do agronegócio também. Muito obrigada, viu, Marcelo? Eu que agradeço, sempre que tiver oportunidade, é sempre muito bom estar com você. A gente já teve algumas vezes e, para mim, uma das melhores profissionais do mercado. Já teve em outros canais e hoje eu vejo você voando aí, né, nessa nova onda, né, das redes sociais, né, das mídias sociais, e mais uma vez é muito bom estar com você.
Eu que agradeço. E olha, você que está aí nos assistindo, compartilha esse vídeo com outra pessoa, se inscreva também no nosso canal. E eu tenho agora uma informação importante para você, que se eu fosse você, eu não saía. E eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Covés e Iveco, né? A Iveco apresentou na última Fenatran o caminhão S-Way, que tem arrancado suspiros aí dos carreteiros para quem são apresentados. Há também Tec Aço, a empresa que faz dobra de aço, chapa, calandragem aqui no DIMP de Rio Verde. E a EcoPower, energia solar, sempre mostrando para você que é mais vantajoso, mais econômico ter um sistema de energia solar na sua casa. Mais uma vez te peço, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo.